A gente recebe aqui o secretário de Estado da Saúde, o Fábio Baccheretti, para a gente conversar um pouco sobre as questões relacionadas à saúde em Minas Gerais. E eu começo perguntando, secretário, primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui em nossos estúdios. Lembrando que estamos aqui adotando todos os protocolos de contenção à Covid, com o uso de máscaras, álcool em gel, tudo é bem organizado, tá certo? Eu começo perguntando a principal demanda hoje de Uberaba, que é o custeio do Hospital Regional. Quando da construção do Hospital Regional, houve um acordo entre municípios, Estado e União para o seu custeio, que demandaria aí recursos da metade do custeio do governo federal, 25% dos municípios e 25% do Estado. O Estado nunca cumpriu essa parte, né? E eu pergunto, qual a perspectiva do Estado passar a cumprir isso com o Hospital Regional de Uberaba? Bom dia. Bom dia, primeiramente é um prazer estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade. Lançamos essa semana uma nova política hospitalar do Estado de Minas Gerais, que chama Valora Minas, e diferente do que historicamente se aplicava na política hospitalar do governo, a gente vem agora trazer um novo modelo. Esse modelo ele tem a ver com a construção da estrutura de urgência e emergência, de alta complexidade das regiões, e também financiando e custeando com incentivos estaduais os hospitais que realmente são importantes para o território, têm a sua função dentro da rede e necessitam, obviamente, do custeio do Estado. Então, com essa mudança importante, sai o componente político, que era o que mais sobressaía nos acordos entre municípios, entre consórcios, entre o Estado, e entra agora o caráter técnico. São indicadores com entrega de valor ao paciente, aqueles que entregam um melhor atendimento, menor mortalidade, menor complicação. E dentre esse processo do Valora Minas, que estamos na transição neste semestre, os hospitais do Triângulo, incluindo o Hospital Regional, entrará também nesse sentido, sendo valorizado e custeado em parte por incentivos do Estado. Então é uma mudança muito importante da forma de fazer política hospitalar no Estado, e sim, iremos distribuir mais de R$1 bilhão por ano. É um incremento financeiro importante para que a gente consiga custear, ajudar a custear e deixar esses hospitais mais sustentáveis, especialmente os de média e alta complexidade. Tá, isso é para quando, secretário? A transição prevista é para novembro, em que sai o PROHOSP, que é o atual, e entra o novo modelo de política hospitalar. Tá, o PROHOSP ele é um programa de repasse de recursos esporádicos, né? Esse programa seria de repasses contínuos, mensais, e cobriria esses 25% de custeio do Hospital Regional? São incentivos contínuos, mensais, de acordo com atingimento de metas pré-estabelecidas pelo volume de atendimento e pelo porte e o que é pactuado no território com o hospital. A expectativa do custeio de incentivo, ele pode chegar a 25% ou mais, ou talvez uma parte de incentivo ser pelo valor e outros incentivos de outras resoluções. Eu não sei ao certo qual que é a porcentagem, mas certamente valorizará quem faz o bom trabalho dentro do território e certamente sairá então esse critério político, e com critério técnico ajudará sim o hospital a ser mais sustentável. Esses dados técnicos que têm que ser apresentados para receber o recurso podem ser dados dos atendimentos que já estão sendo realizados agora, por exemplo, no Hospital Regional? O histórico será fundamental para que a gente consiga pactuar, mas a pactuação, por ser uma gestão plena, é com o território, e esse recurso ele fica na região. Por exemplo, se tem hospitais que têm uma relevância maior, a gente tem um valor a ser dedicado para o território da região. Então esse recurso pode ser migrado para hospitais de referência e não fica pactuado apenas aquele valor fechado. Ele pode ser variável de acordo com a necessidade da região. E também ela faz um caráter mais integral no atendimento. A gente está trabalhando em linhas de cuidado, garante o atendimento do início ao fim e garante também a equidade, que é regiões que precisam mais de um certo serviço, ele receberá mais recursos para aquele serviço. Sabemos que o Estado é heterogêneo e não podemos tratar todos da mesma forma.
Tá certo. Agora, outra pendência é o repasse de 3 milhões e 200 mil reais, parece que foram prometidos recentemente pelo governo do estado para o hospital regional também, que já seria aí que seriam abatidos até na própria dívida que o estado tem para com o município lá com o hospital regional. Como é que está a liberação desse recurso, secretário? A dívida que o estado herdou é uma dívida muito grande, que a gente chama de restos a pagar. Essa dívida está em negociação intermediada pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público, associada à Associação Mineira de Municípios. Mas o que o estado vem fazendo hoje é custeando os leitos do plano de contingência de Covid quase que integralmente. O governo federal esse ano não dedicou recursos ainda, por exemplo, aos leitos clínicos de Covid. O estado vem bancando todos esses leitos. Além disso, no momento de expansão de leitos, o estado banca o valor alto, né, de R$ 1.600 por dia por leito de CTI disponível e até a habilitação ocorrer pelo governo federal. Então o estado vem dedicando mais de 30 milhões mensais para custear esses leitos de Covid, mas a dívida nesse momento está em negociação à parte, com expectativa aí em 60 dias esse acordo ser fechado, celebrado de alguma forma. Mas um compromisso que o governador tem e vem se dedicado a isso é que a gente consiga pagar tudo que for empenhado e liquidado, ou seja, tudo que for gasto no ano seja pago por ano, para que não aumente a dívida. O primeiro passo nós não viraremos este ano com uma dívida do ano de 21. Iremos negociar a dívida, que é importante, mas todo prestador, todo hospital e todo município terá previsibilidade em receber o recurso do gasto neste ano. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o custo da saúde ele vem aumentando de forma constante. Secretário, mas nós vamos ter dinheiro para fazer todos esses pagamentos dentro do próprio exercício? Já temos o dinheiro garantido para o pagamento no exercício. Secretário, esse acordo que está sendo discutido para quitar essa dívida passada da saúde, o senhor já tem quais são esses termos, né? Em quanto tempo pode ser feita essa negociação? A gente sabe que tem uma outra dívida que está sendo quitada, que deve ser fechada no ano que vem. Como que são os termos que estão em discussão desse acordo da saúde? É muito complexo, lembrando que o governo já vem pagando dívidas de repasse aos municípios, né? Como de vários anos atrás, dos últimos 4 anos anteriores ao governo, já negociado cerca de 7 bilhões. Tem a outra negociação sendo feita com o Tribunal de Justiça de mais de 7 bilhões também, e agora entramos com a dívida da saúde. Primeiro ponto é a gente fechar o valor. Esse valor é complexo porque a saúde tem que revisitar todas as resoluções para descobrir quais dívidas podem ser pagas, porque temos dívidas que o objeto já está vencido, que o prazo já está vencido e não pode ser renovado, mas temos dívidas aí que sim podemos pagar, e estamos nesse momento técnico em fechar o valor. Depois a negociação no Tribunal de Justiça e Ministério Público para ver a forma de repasse de todo esse recurso. Ainda essa segunda fase de como se fazer tem muito a ver com a Secretaria de Planejamento e Fazenda, que nós temos que saber da disponibilidade do recurso. Ainda não chegamos nesse ponto. Tem uma previsão de iniciar esses pagamentos dos atrasados ainda em 2021? Nós temos hoje o compromisso de pagar tudo que foi empenhado no ano. É um grande avanço financeiro. E na negociação com a MM será proposto um pagamento parcelado, porque lembrando que nós temos outras dívidas sendo pagas e o Estado não tem dinheiro para pagar tantas dívidas concomitantes. Mas então, essa primeira parcela deve ser ainda em 2021? Ainda não chegamos nesse ponto da negociação. Parece que o prazo para o levantamento da dívida termina agora no dia 30, parece, né? Para levantar os números, não é isso? Não, são 60 dias, ainda vai mais um tempinho. Ainda vai um tempinho ainda, né? Dá para dar uma respirada? Porque a gente tem que chegar num consenso do valor, né? E é complexo, imagina, são resoluções, são muitas resoluções, muitos convênios, de anos atrás. Nós temos que revisitar cada um deles, ver o objeto de cada um, o que significa aquele repasse, se é possível ele ser pago da forma que está, ou se ele tem que ser cancelado e feito novo. Então é bem complexo, e por isso esse prazo foi necessário. Secretário, até uma questão sobre o acordo, né? Porque a MM já levantou um valor e divulgou um valor, e o senhor mesmo já colocou que está sendo analisado pela Secretaria de Estado.
existe a possibilidade de alguma parte desse valor não poder ser pago de nenhuma forma e ser definitivamente cancelado? Existe porque nós temos mecanismos jurídicos que podem tem que ser considerados. Mas caso precise ser cancelado alguma resolução, pelo índice constitucional, nós temos que fazer uma nova resolução, mas muda a forma de se pagar. Se faz uma nova resolução, ela entra como corrente deste ano. Então, o fechamento não é o quantitativo do valor historicamente empenhado, liquidado ou não, e sim quanto desse valor pode caminhar na negociação ou quanto desse valor terá que ser cancelado e empenhado uma nova resolução. Bom, o senhor chegou aqui trazendo uma nova remessa, né, de vacinas para Uberaba. A nossa grande preocupação, secretário, é saber se teremos vacinas para toda a população de Minas Gerais, em quanto tempo será possível vacinar todo mundo, e o que o senhor pode dizer a respeito dessa vacinação por idade? Por que alguns municípios estão vacinando pessoas com 40, com 45, e nós aqui em Uberaba, por exemplo, ainda estamos... 53. Nós aqui em Uberaba ainda estamos na faixa dos 60. Por que deu essa diferença em Minas Gerais? Muito boa essa pergunta. Lançamos semana passada o calendário do Estado na previsão de término em outubro como primeira dose em todo o mineiro adulto. Colocamos, por exemplo, que no mês de junho a gente vacinaria de até 55 anos, e sabemos que tem municípios no estado que já baixou de 50 anos. Então, quando a gente coloca pela previsão de entrega e pelo tamanho dos grupos populacionais já estabelecidos dentro da Secretaria. No entanto, os grupos acima de idade, são os grupos prioritários, ele é heterogêneo em relação à população. Dando um exemplo, tem cidades que proporcionalmente têm mais trabalhadores de saúde do que outras, mesmo com habitantes, a mesma quantidade de habitantes. Indígenas, que foi grupo prioritário. Poucos municípios têm comunidades indígenas ou ribeirinhas. Então não se acompanha a primeiro momento na distribuição o número de população com o número de doses distribuídas, porque as doses que vêm, por exemplo, na remessa, a última remessa que recebemos na semana passada, as doses vieram para trabalhadores de educação, para portadores de comorbidades, trabalhadores da segurança, gestantes e puérperas, ou seja, não chegou nenhuma dose para vacinar por idade. Mas a gente sabe que tem municípios que estão vacinando por idade. Como isso é possível? Porque o grupo de comorbidades em especial é um grupo superestimado pelo Ministério. A base de cálculo deles é a vacinação histórica de influenza, que os grupos vacináveis por influenza é muito maior do que para Covid. Dando um exemplo, o hipertenso leve, que é um volume grande, não é grupo prioritário na Covid, mas é na influenza. Então está sobrando vacinas do grupo de comorbidades, os municípios estão avançando. Então, dependendo da sobra que vieram de grupos que já foram recebidos, alguns municípios conseguem avançar mais rápido. Mas qual que é a tendência? É que isso seja equalizado com as próximas remessas. O que o Estado pode dizer é que a expectativa é que todos terminem juntos. Uns dão uma acelerada agora, depois dão uma empatada, depois outros ultrapassam. Sendo sadio essa disputa, não tem problema, e o mineiro sabendo que todos serão vacinados. Então, chegando hoje novas remessas, chegando nessa semana outras remessas, Uberaba provavelmente conseguirá acelerar e também chegar nesse mesmo nível de vacinados. Por exemplo, industriais é um grupo prioritário, que nem toda cidade tem grandes indústrias, então cidades que têm um parque industrial maior receberá mais doses proporcionais, e neste momento essa dose poderá vacinar por idade, porque já deliberamos que os municípios poderão pegar as doses e vacinar 70% para a idade e 30% para o grupo prioritário. Isso porque, além de a gente vacinar grupos prioritários, nós temos que ser rápido na vacinação. E nós vimos na comorbidade uma dificuldade na comprovação da doença e deu uma desacelerada. Essa semana nós atingimos o maior número de vacinação diária, porque vacinar por idade é o jeito mais fácil e rápido. Por isso, essa expectativa de grande aceleração, e logo os municípios andarão muito próximos e terminarão juntos, se Deus quiser, antes de outubro, se adiantarmos as entregas do Ministério da Saúde. Antes da entrevista, o senhor estava dizendo que a partir de agosto
né, Minas deve receber um quantitativo maior de doses e isso deve também acelerar. Qual é a expectativa de doses que nós temos a partir de agosto? A expectativa de julho, por exemplo, é entre 3,5 e 4 milhões de doses, mas a partir de agosto é acima de 6 milhões a 6 milhões e meio de doses. Isso, proporcionalmente para o Estado, é uma grande aceleração. Então, são meses de níveis de vacinações altíssimos, agosto e setembro, e a gente conseguir então atingir mais rapidamente a faixa etária de 18 anos. Provavelmente no decorrer do ano, o governo federal incluirá adolescentes também no PNI, que já se sabe, em vários países já vacina adolescentes com a Pfizer, e a Pfizer é a vacina que vem crescendo dentro das entregas. A Fiocruz hoje já consegue produzir 1 milhão de doses diariamente, já é uma grande produção, ou seja, 7 milhões por semana para o país, e com a vinda da Pfizer, que a expectativa do segundo semestre é mais de 180 milhões de doses, a gente vai conseguir então ultrapassar até os adultos, caso o Ministério da Saúde já inclua os adolescentes. Secretário, mas ao mesmo tempo em que a vacinação avança, a ameaça de uma nova onda da Covid também, ela se torna mais presente. Aliás, os últimos números, o Estado de Minas apresentou crescimento no número de casos, crescimento no número de óbitos. Como é que isso tem sido analisado e vigiado pelo governo do Estado? É diariamente a discussão, tanto no território, na regional e no Estado. Ontem foi o dia do Minas Consciente, onde a equipe técnica nos apresenta os dados, onde a primeira discussão, que será validada hoje no Executivo, e amanhã sai as ondas no extraordinário, nas mudanças de onda. E o que nós estamos percebendo de diferente? Há um aumento, sim, do número de casos novos no estado como um todo. No entanto, o número de pacientes esperando leitos não está aumentando na proporção. É o que nós conversamos mais cedo. A vacina é muito eficaz para casos graves e óbitos. Tendo essa dissociação, lembrando então a todos que a vacinação não é uma carta branca, você continua precisando usar máscara, precisando continuar distanciamento social, higiene das mãos, porque você pode adoecer. A eficácia de algumas vacinas é inferior a 60% para a doença, mas para o adoecimento grave a eficácia é muito alta. Então isso significa que o vírus está circulando, temos muitas pessoas vulneráveis não vacinadas, essas sim vão ter a chance de evoluir mal, mas temos muitos vacinados já. Então essa dissociação mostra que, apesar do crescimento importante do número de casos, o número de pacientes vem caindo nas últimas semanas. Essa semana nós estamos com menos de 150 pacientes aguardando leite de terapia intensiva. Com o mesmo número de casos, há 3 meses atrás, a gente tinha mais de 800 casos aguardando leito de terapia intensiva. Então isso mostra a eficácia da vacina e a necessidade de quem ainda não tomou a sua vacina, nem a primeira, a segunda dose, está na hora, vá atrás, porque ela sim que vai ser a saída desse momento tão difícil para nós. Qual é a expectativa do Estado em perceber que a vacinação começa a baixar o número de casos, que as pessoas começam a ficar mais tranquilas? O que nós vemos hoje é a vacina sendo um fator muito importante para a redução de casos graves, mas com o tempo, com essa vacinação, a nossa expectativa chegando próximo de 60% de pessoas vacinadas com primeira dose, os casos começam a cair abruptamente e não sobe. Essa experiência que a gente observa em países que já chegaram nesse nível, outros países. Então, se a gente conseguir chegar logo a 50% e 60% de pessoas vacinadas com D1, a expectativa é que a gente não atinja mais esse pico de casos novos, isso além da dissociação. A expectativa nossa é de vacinar cerca de 3,5 milhões de pessoas neste mês e no próximo mês. Então, no final de julho e início de agosto, a gente já tem expectativa de ter ultrapassado aí aproximado desse número de pessoas vacinadas com primeira dose, especialmente em municípios com maior população, que tem esses grupos prioritários e maior densidade. Que essas doses são distribuídas conforme grupos prioritários. Tem uma previsão do Estado para a primeira dose ter sido aplicada até outubro, né, nos mineiros adultos. E a segunda dose, qual é a previsão para estar todo esse grupo já imunizado com a segunda dose? Ainda é em 2021?
Sim, se o intervalo máximo de segunda dose é 3 meses, 3 a 4 meses, se a gente conseguir adiantar para setembro, todo adulto recebendo a primeira dose, em dezembro a gente teria vacinado todo mineiro com 2 doses. Lembrando que a Coronavac tem um intervalo mais curto, a Janssen não tem segunda dose, Pfizer e AstraZeneca é um intervalo de cerca de 3 meses. Então a nossa expectativa sim é que se a gente termina em setembro a primeira dose, em dezembro a gente termina a segunda dose. Agora, com relação à chegada dessa variante Delta, né, que já foi detectado caso lá em Goiás, que medidas nós estamos tomando aqui em Minas Gerais para evitar que essa variante chegue aqui no estado também, se é que ela já não chegou, né, e se temos como evitar que essa variante se instale entre nós. E o Triângulo já é mais vulnerável. Muito próximo, né, até de foi Goiás, viu, secretário? E foi aqui que começou a P1, né? A P1 começou no Triângulo Mineiro. Eu quero até depois perguntar sobre isso também, sim, secretário. Mas vamos falar da Delta. A variante Delta, ela foi identificada de forma clara com um viajante mineiro que foi para a Índia. Ele começou o seu sintoma 24 horas depois da sua chegada, já em Juiz de Fora, e essa pessoa se deslocou de São Paulo para Minas Gerais num carro apenas com um motorista. Então isso foi um grande facilitador. Nós conseguimos identificar todos os contatos, tanto o motorista quanto a sua esposa, e ele no dia seguinte foi ao hospital onde internou, onde todos são vacinados no hospital, e conseguimos então acompanhar e testar todos os seus contatos. Não teve nenhum caso então de transmissão, que a gente chama autóctone, transmissão dentro do estado. Nós preocupamos sim com a nova variante, mas lembrando que, como qualquer variante, os cuidados não mudam. O que muda é a nossa vigilância. A Secretaria Estadual de Saúde possui uma rede robusta de testagem, e a gente faz por amostragem a testagem genômica. Então a gente faz o sequenciamento genético e observa se naquelas regiões qual variante é mais prevalente. Hoje a P1 é a mais prevalente no estado como um todo, especialmente no Triângulo e na região noroeste do estado. Chega a mais de 90% dos casos ser a P1, que é a de Manaus. A variante Delta, a gente vem nessa vigilância robusta, mas os cuidados não mudam. Primeiro, vacinar, que a vacinação já se vê que ela é eficaz na variante Delta, os cuidados de distanciamento, porque não temos o tratamento farmacológico não existe para a doença. O que nós temos são esses tratamentos não farmacológicos. Mas estamos sim mais atentos às regiões mais próximas de Goiás, nas testagens genômicas, para caso a gente identifique a variante Delta, a gente consiga atuar com uma vigilância mais robusta, e obviamente as medidas sanitárias também devem ser revistas, especialmente no momento que a gente faz a reabertura por melhoria dos indicadores. Então a variante Delta, não se sabe se ela é mais infectante do que a própria P1, não se sabe ainda, sabe que ela é mais infectante do que a variante do ano passado e a variante inglesa, mas não se sabe se ela é mais do que a P1, e a P1 é bem infectante, e ela provavelmente será a principal variante no país, porque ela se transmite com muita facilidade. Então ela dificilmente sairá do topo das variantes mais transmissíveis do país, até a gente conseguir a cobertura vacinal de toda a população. Ontem o senhor falou sobre a questão de se preocupar com as amostras do Triângulo Mineiro. Quando o senhor disse isso, foi porque já foi detectada algo em relação à Delta, ou é só porque está se prestando uma atenção maior? Porque muita gente ficou preocupada quando viu a notícia. É mais pelo histórico de ser um local do estado com um vínculo com São Paulo e Goiás muito intenso, então um local de grande transição. A gente sabe que São Paulo, por ter uma grande transição de pessoas, lá é uma porta de entrada importante, e por Goiás ser o local já próximo daqui, que reconhecemos uma transmissão dentro do próprio território. Tá, secretário, o senhor coloca aí, inclusive, que o Triângulo Mineiro e o Noroeste são as regiões com maior número de casos de P1 da variante de Manaus. Uberaba, e coincidiu com o momento em que Uberaba recebeu pacientes de Manaus por aqui. E até fazendo aqui a pergunta de um ouvinte,
ele coloca o seguinte, que houve naquela época um compromisso de enviar um volume maior de vacinas em compensação ao socorro que Uberaba deu a Minas Gerais na ocasião da acolhida dos manauaras. E isso nunca aconteceu. O que tem de fato nessa questão? O que é possível ser feito? A entrada da P1 no estado, a gente não sabe por onde ela aconteceu, mas muito provavelmente o vínculo com o interior paulista é muito mais intenso do que qualquer outro fator, porque São Paulo é um local de grande circulação de pessoas e é onde a variante P1 realmente na região sudeste se transmitiu de forma mais rápida. O uso da vacinação para a contenção de vírus não vem se mostrando eficiente nem eficaz. Por quê? A imunidade que se adquire com a vacinação, ela não é a curto prazo. Então, no momento que você utiliza uma vacinação por um momento de surto, quando você tiver uma imunização estabelecida pela vacinação, o surto já está em outra região. Então, preventivamente, a vacinação tem que ser feita rápida antes do surto, porque o surto já é aquele momento que já se ultrapassou o prazo entre vacinar e conquistar a imunidade. Então, o mais importante agora é distribuir de forma rápida, igualitária, e o município vacinar rápido. A vacina não pode ficar parada. Então, isso aí é o melhor mecanismo para que a gente atinja no estado como um todo a imunidade de rebanho e esse vírus pare de circular da forma que estava. Secretário. Mas a pergunta feita pelo ouvinte é que o estado compensaria Uberaba por ter recebido os manauaras. Eu desconheço isso e provavelmente isso não foi feito dessa forma, porque a distribuição ela não é uma distribuição a cargo do secretário de saúde, qualquer gestor. Ele é discutido num ambiente técnico, onde tem vigilância sanitária do estado, o conselho de secretários municipais de saúde, que são todos secretários municipais de saúde do estado, os 853 municípios, e Ministério Público. E lá se discute as estratégias. Então eu não sei se existiu esse discurso, foi anterior à minha chegada, mas isso não faz sentido neste momento. Secretário, Uberaba tem recebido muitos pacientes da região e hoje a gente sabe que o senhor está aqui para inaugurar o projeto Saúde em Rede, que terá as micro-regiões de Frutal e Iturama como pilotos, né? Inclusive parece que já tem uma equipe de instrutores para poder treinar esse pessoal que vai trabalhar lá. Até que ponto esse projeto do Saúde em Rede pode diminuir a quantidade de pacientes de fora que nós estamos acolhendo aqui no nosso hospital regional? E qual que é o objetivo desse projeto Saúde em Rede? Esse projeto é um projeto de política pública em saúde muito relevante e no meio de pandemia, que se você fala em Covid, né, trazer algo que vai mudar a organização da saúde pública é muito importante. O cerne do projeto é o maior dificultador que tem hoje do SUS, que é você conseguir acompanhar o paciente desde a atenção primária à atenção especializada e hospitalar. A gente percebe que o paciente às vezes fica jogado na rede. Ele tem seu atendimento na atenção primária, de repente ele está lá na consulta ambulatorial que não comunica com a atenção primária, não tem aquilo que a gente chama de referência e contra-referência, e ele não resolve o problema dele de forma integral. Ele às vezes é internado, mas essa internação não gera, não acompanha com o paciente dentro da vida dele, no histórico dele. Então, a saúde em rede vem fazer, dentro de uma mudança de processo, que é dentro de uma empresa ou qualquer serviço, o mais difícil é você mudar a cultura e o processo, é que a gente consiga garantir a integralidade do tratamento. Então, o paciente ele vai conseguir ser acompanhado desde a atenção preventiva do posto de saúde até a sua grande cirurgia no hospital, e a gente consiga então entregar para o cidadão tudo o que ele precisa dentro do contexto de saúde dele. Então, é uma mudança de treinamento. O Albert Einstein, dentro de um programa do PROAD SUS, ele é quem faz esse nivelamento de conhecimento. A Escola de Saúde Pública com a Secretaria traz então esse projeto agora para outras regiões do estado. O modelo inicial foi no Jequitinhonha com muito sucesso. A expectativa é que em médio prazo a gente consiga então entregar com o mesmo custo uma saúde muito mais robusta. Então isso muda a forma de se fazer saúde
no território, saúde pública, com organização de processo. Deixaria de concentrar o atendimento nas macro-regiões exclusivamente, investindo nas micro-regiões, como é o caso de Frutal e Iturama, para eles acolherem os próprios pacientes lá, evitando o deslocamento para Uberaba. Seria isso? No final das contas, vai diminuir a internação desnecessária, o deslocamento desnecessário, o retrabalho, a iatrogenia, que é fazer fazer procedimentos que não seriam necessários. E a nossa ideia é que o território consiga acompanhar o paciente, fazer tudo o que puder no território, e o deslocamento seja feito só se necessário. Existe um indicador que mostra quando o paciente está internado, mas ele não precisava ter internado. São sensíveis à atenção primária. Isso é muito comum. Eu vim da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, e isso era uma rotina nos hospitais, pacientes estarem internados sem precisar e a gente não tendo vaga para dar para quem precisa. Então, uma organização de processo que faz com que o leito gire e o paciente receba o que ele precise na hora que ele precisa. Secretário, falando sobre a questão de vacinas, o senhor até em uma outra entrevista coletiva citou que existe uma negociação que estava sendo feita em relação à vacina russa. E a gente até viu que a Anvisa liberou alguns estados para a compra dessa vacina e Minas Gerais não estava na lista. E como é que fica essa negociação? Ela continua, ela foi interrompida e em que pé ela está? Estamos em negociação com o Fundo Soberano Russo de 12 milhões de doses. E coincidentemente o governador receberá o cônsul russo. Já a tratativa está bem adiantada para que a Anvisa nos autorize a utilizar 1% do total de doses a serem contratadas. A expectativa nossa, para ser muito claro, com a que a Anvisa estabeleceu de uso de 1% para uma análise de estudo, é que quando for liberado a vacina russa, o Estado vai ter já evoluído bem na vacinação. Em termos práticos é o que a gente espera, mas a gente não deixou de negociar, a negociação está avançada, e a nossa expectativa sim é que a gente consiga essa autorização da Anvisa para a assinatura do contrato. E o senhor citou o Minas Consciente, eu sei que o senhor vai poder adiantar muito como estão as avaliações, mas, apesar de Uberaba não ter aderido, a questão da evolução das ondas interfere na reabertura das escolas estaduais. Nós estamos até então na onda vermelha. Houve um avanço para a onda amarela, a onda verde? Hoje tem um executivo, realmente eu não posso dizer, mas há uma estabilização do estado como um todo, nos índices. Há uma melhoria do número de pacientes e da incidência em algumas regiões, como a do Triângulo, mas vamos ver aí hoje e amanhã para como é que vai, mas a nossa expectativa é que a gente discuta a abertura. A gente sabe que as escolas estão fazendo falta, já se sabe que a infecção em crianças é pequena e nós já evoluímos já para a vacinação dos professores. É um cenário muito melhor do que tempos atrás, e a nossa expectativa realmente é que a gente consiga evoluir não só nas ondas, mas evoluir na abertura das escolas. Risco de onda roxa para o Triângulo Sul não tem, então, pelo que o senhor colocou? Não temos, não. Graças a Deus. Ok, secretário, tem mais perguntas de ouvintes aqui, entre elas aqui a questão da ceia aqui em Uberaba, que teve o indício de desvio de vacinas, e pergunta até se o Estado pode repor essas vacinas que foram desviadas, aplicadas de forma errada. Existe alguma possibilidade assim? A reserva técnica ela é feita para a reposição de perdas físicas e perdas técnicas. Então, se tiver extravio, se tiver qualquer tipo de perda no manuseio, o Estado prevê a reposição. Aí tem que ver se cabe dentro desses critérios, e sim, se sim, ela notifica o Ministério da Saúde e o governo do Estado faz essa reposição. Tá bom? Outra questão é em relação à superlotação de UPAs, a questão de leitos. O Estado tem disposição de ampliar aí o número de leitos para desafogar as UPAs? O Estado vem nesse trabalho de transferência de pacientes entre regiões e vem se incentivando a abertura de leitos ainda. O que se percebe na região é que o paciente não Covid vem crescendo muito, né? Esse aí é o habitual, e a gente tem que tentar fazer um balanço aí no tratamento. Problemas pós-Covid, né? Nós teríamos milhões de perguntas a mais, mas sabemos do seu horário. O pessoal está ali já aflito. Muito obrigado, secretário. Tá? E vamos torcer para que possamos enfrentar, superar logo esse momento para que tudo possa voltar ao normal. Tá Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, e estou sempre à disposição. E lembrando que o uso de máscaras, o álcool em gel, todos esses protocolos devem ser
mantidos mesmo com o pessoal vacinado, não é isso? Rigorosamente. Se Deus quiser, daqui a alguns meses a gente consegue, em algumas situações, não utilizar máscara, como a gente está vendo fora do país. Obrigada, Tá secretário. certo. Muito obrigado, secretário. Bom dia.